Bom, eu quero falar um pouquinho agora também com o André Anelli sobre uma outra questão que, no caso, remete à presidência do Senado. A candidatura do senador Marcos Pontes à presidência incomoda não só Jair Bolsonaro, mas também a bancada do PL e o favorito ao cargo, Davi Alcolumbre. Vamos entender por que o senador está incomodando tanta gente assim? Conta, Anelli. Pois é, Evandro, o ex-presidente Bolsonaro já manifestou publicamente que acha lamentável a candidatura do astronauta Marcos Pontes à presidência e não apenas o ex-presidente da República tem feito essas críticas, como também o candidato do partido ao cargo, que é o senador Davi Alcolumbre. No caso de Davi Alcolumbre, ele acredita que é preciso haver uma sintonia entre os membros, primeiro, do partido, do PL, o Partido Liberal, e também, consequentemente, uma sintonia dentro do próprio Senado, no sentido de fazer com que a casa ganhe força para acabar fazendo frente, por exemplo, a demandas junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que constantemente tem acabado em um cabo de guerra, vamos dizer assim, junto, então, ao Legislativo. Por conta do lançamento dessa candidatura, o senador Marcos Pontes acaba, portanto, trazendo algumas insatisfações, não apenas do ex-presidente, mas também de Davi Alcolumbre. O senador Marcos Pontes, o astronauta, por outro lado, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que, em relação à chateação por parte de Jair Bolsonaro, isso é normal, nas palavras dele. Ele afirmou que é amigo do ex-presidente da República e que, em uma amizade, existem espaços para discordância, e afirmou também que depois vai tomar uma cerveja com Jair Bolsonaro para acabar, então, esclarecendo todas essas situações. Por outro lado, Davi Alcolumbre não foi diretamente citado pelo senador Marcos Pontes, que, por sua vez, acaba dizendo que tem sim o direito de lançar a candidatura à presidência da casa e, mais do que isso, se inspirou inclusive no próprio Jair Bolsonaro, que, segundo ele, foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados por 4 vezes e não venceu em nenhuma delas, mas mesmo assim manteve a candidatura. Evandro. Obrigado pelas informações. Então, provavelmente ele esteja se inspirando também nas derrotas que o seu parceiro teve, né? Falando que se inspirou, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca conseguiu chegar de fato à presidência. Ô Zé Maria Trindade, dá para resolver tudo isso com uma cervejinha gelada no bar? Eu acho que seria mais apropriado a tubaína, né? O ex-presidente gosta mais da tubaína. Olha, essa candidatura do Marcos Pontes, ele me falou, nós demos aqui em primeira mão, ele falou que era candidato, e eu falei para ele, olha, o senhor vai comprar uma briga. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi lá no Congresso, deu a sua palavra de que o PL apoiaria, e ele falou assim, não, mas eu não sou candidato do PL, eu sou candidato próprio. O que diz o regimento interno do Senado é que, na medida do possível, a proporcionalidade dos partidos deve ser exercida para os cargos da mesa diretora. E qual é o cálculo? Da maneira em acordo, há uma distribuição de um partido fica com a presidência, o outro partido maior fica com a vice, secretaria, segunda secretaria, assim por diante. Se não houver essa distribuição proporcional, imagine que o PL tenha a vice-presidência e lance um candidato do PL e ele ganhe. Aí o PL ficaria desproporcional, que ficaria com a presidência do Senado, a vice-presidência do Senado, né? Então, quebraria esse artigo de proporcionalidade do Senado Federal. E houve esse acordo, e citaram, e com razão, essa última gestão. A candidatura de Rogério Marinho custou muito caro ao PL. O PL ficou sem cargos na mesa diretora e sem presidências de comissões permanentes, importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça. Se o PL tivesse na presidência dessas comissões, teria feito um jogo político muito melhor no Senado Federal, né? Então, é isso que está em análise. Mas o regimento admite essa candidatura avulsa. Isso vai acontecer na Câmara e Senado. Jair Bolsonaro teve 4 votos como candidato à presidência da Câmara. O Zé ainda fala o número. Fala, Gani, o que você está achando dessa movimentação do senador, hein?
Eu estou achando que o ego dele, a confiança dele subiu na lua. Veja, quem que era, né? Com todo respeito ao senador, mas quem que era ele antes das eleições? Ele foi eleito ali na esteira do bolsonarismo, né? Caso contrário, seria a Janaína Pascoal. Mas aí Jair Bolsonaro publicamente declarou, né, apoio a ele e aí todo mundo acabou votando nele. Então ele vai romper com o Bolsonaro, vai desagradar o Bolsonaro, os caciques do PL, Valdemar Costa Neto, é um problema para ele, porque daí pode significar o início do fim da sua carreira política. É claro que ele tem mais 6 anos pela frente no Senado, mas desagradar o Bolsonaro a gente já sabe como é que termina. Não, 6 anos não, mais não 2. Não são mais 6? Mais 2? Já está na segunda metade. É verdade. Porque ele foi eleito lá atrás. É verdade, 2 anos. Fala, seu Fábio Piperno, você acha que esse movimento pode custar caro, inclusive, qualquer vontade de reeleição do senador? Eu acho que a candidatura dele não vinga, não chega até o fim, porque também tem um jogo calculado. Ele sabe que não apenas não vai ter o apoio do presidente Bolsonaro, como de ninguém no partido. Mas nesse período ele vai acabar sendo alvo aí, né, de muitas discussões, embate. Isso é bom, isso vai ser bom lá na frente, pensando em candidatura a deputado federal. Por quê? Porque ele sabe que aqui em São Paulo ele também não vai conseguir ser candidato a senador. A tendência é que o bolsonarismo tenha o deputado Eduardo Bolsonaro e provavelmente o deputado Ricardo Salles. Se ele foi eleito na esteira do bolsonarismo para senador, tudo bem ele então depois tentar para deputado. Mas se é a mesma esteira e esse bolsonarismo disser, mas é o cara que está contrariando todas as vontades daquele que o colocou no poder, é um traidor, é um ingrato, você acha que ele conseguiria se alavancar como deputado federal? Porque aí que está o negócio, porque essa ingratidão, ela vai acabar nesses próximos dias. Esse ímpeto dele, né, de independência e tal, isso não vai longe. Daqui uns dias ele vai lá, faz um acordo e tal, tira o time de campo e vai ficar por isso mesmo, da mesma forma que o Girão. Só que o Girão tem uma diferença. O Girão é senador de uma bancada que tem um só. Então, na divisão disso tudo que o Zé falou, de cargos na mesa, também de presidência aí de comissão, provavelmente o novo já não teria direito a nada e continua sem. No caso do PL, aí sim teria muito a perder. Fala, Segré. Eu não sei se é uma boa estratégia. Aliás, eu sei que não é uma boa estratégia para o Marcos Pontes essa linha de eu vou me candidatar à presidência do Senado, somos amigos com Bolsonaro e se ele não quer, então a gente toma uma cerveja depois. Lembra que essa proposta de tomar cerveja só funciona com Evandro Cini e com Piperno. Com o resto não funciona. Não funciona. Tem outro presidente que já sugeriu cervejinha para resolver o problema. E não virou nada. Não resolveu nada. Mas a questão é que se Bolsonaro, através do PL, não dá legenda para o candidato eventualmente a deputado em 2026, Marcos Pontes vai ficar como mais um que tentou um caminho solo e sem o resto da orquestra não conseguiu tocar. Já tivemos vários casos de pessoas que foram na esteira do presidente Bolsonaro, quiseram seguir caminho solo e se deram muito mal. Eu acho que o Marcos pode ser mais um. Só um minutinho, gente. Agora 5h25, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Tem muito pela frente ainda. Até já. Fala primeiro quem vai falar, Piperno, Dani? Eu sei, mas eu acho que agora ele retira a candidatura dele ao Senado, já negociando algum apoio para sua candidatura a deputado em 2020. Mas é que é uma candidatura a Senado que não vai vingar, não vai conseguir nenhum voto, talvez o voto dele, mas o resto não, é significante. Mas é que atrapalha o PL na composição. Peraí que eu já vou te fazer uma pergunta, Zé, só um pouquinho, fala. Não, mas agora o Piperno, ele também não é uma figura ali dentro do bolsonarismo, né, que tem um apelo junto com a base, né? Por exemplo, diferente da Carla Zambelli, né? Então, mesmo ali com alguma rusga antes das eleições com o Bolsonaro, mas, enfim, tem uma identificação muito grande. É diferente no caso dele, esperava-se ali uma postura mais combativa no Senado, né, principalmente em relação ao Supremo, etc. E ele não é uma figura popular entre os bolsonaristas, então isso também pode prejudicar uma eventual candidatura mesmo a deputado federal. Interessante, Gani, você puxou o fio do que eu queria tirar de dúvida com o Zé. Se o senador
beleza, né? Ele está tentando construir, de certa forma, a independência e tal, mas assim, ele é popular, aí ele consegue discutir bem, transitar bem entre os pares dele, seja do partido ou seja de outros partidos, hein, Zé? Não, ele não tem essa popularidade, essa intimidade, porque o Congresso Nacional é formado de grupos. O Bruno, agora há pouco, falou dos grupos de WhatsApp, e de vez em quando eu fico lá em Medina, a gente fala sapiar. Sapiar é ficar olhando os grupos dos deputados. Por que tem 4 grupos com os mesmos deputados? Aí o deputado fala, não, se você prestar atenção, esse grupo aqui não tem aquele. Então, faz um grupo, tira um só, faz outro grupo com todos os outros, entendeu? Aí ficam 5 grupos, ele tem que saber qual a mensagem que manda. E o telefone do deputado, quando toca, às vezes tem lá, não atender, chato, 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 não atender, chato, chato, chato. Mas essa é uma relação com o eleitor. Para a presidência, ninguém vota por simpatia, vota por interesses, por grupos, né? Então, essa simpatia não conta muito, conta ali na hora do acerto entre os partidos. O deputado não mexe com essa história de simpatia, não. A história é orçamento. Não mexe com esse lance de parceria, companheirismo, simpatia. Não vai com isso, não. A questão é financeira. Ô, Bruno Pinheiro, vem para cá rapidamente, porque o Bruno vai trazer uma informação sobre outra questão daqui a pouco, mas ele estava acompanhando o nosso debate e você costuma conversar muito com os integrantes do PL, com essa cúpula aí, né, Bruno? E o que você ouviu em relação a esse movimento do senador Marcos Pontes? Tem gente até que pediu a cabeça dele no partido? Evandro, repercutiu rapidamente essa história e hoje eu conversava na hora do almoço com um deputado, inclusive, que acha, e aí eu confirmei com uma outra fonte dentro do PL, que acha que seria importante a expulsão de Marcos Pontes da legenda de Valdemar da Costa Neto. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi que esse não é o comportamento de Valdemar da Costa Neto, que ele não age assim. Então, que isso não vai acontecer. E uma outra análise, que seria o quê? Que seria ruim para a legenda de Valdemar e ótimo para o astronauta ele ser expulso. Ele usaria um discurso que eu fui expulso porque eu não concordo com o comportamento de alguém que é mais ligado ao governo do que à oposição, que seria ele concedeu apoio ao nome de Alcolumbre. Então, ele estaria sendo expulso de fato, já que ele não concorda com alguém ligado ao governo. E aí, no final, numa certa ironia, eu ouvi o seguinte, da mesma fonte, que o senador ele foi à Lua, esqueceu de voltar. Lindo arremate. Olha, pegou um laço assim, fez um embrulho lindo na caixa e entregou para nossa audiência.